Olá, galera! Estamos hoje para mais um episódio do Legacy Imob, o clube de investimento da Mentoring League Society, onde somos sócios do Flávio Augusto, Caio Carneiro e do Joel J. E hoje estamos aqui com mais uma membra do grupo, a doutora Valesca Quintela, Obrigada, nossa Paulo. investidora e especialista em direito trabalhista empresarial, né? Se apresenta aí para o nosso grupo. Muito obrigada. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pela participação. Como o Paulo já disse, eu sou Valesca Quintela, advogada trabalhista empresarial. E agora eu tenho a honra de fazer parte do Legacy Imob, o maior clube de investimentos imobiliários, não só de São Paulo e região, mas internacional. Isso aí, já estamos aí expandindo para Estados Unidos, já temos com membros em Miami, temos 5 membros em Portugal e um membro na Suíça também, né? Muito Prospectando negócios entre o Brasil e o restante do mundo. Atualmente, né, no momento em que a gente tem aí tanta insegurança no Brasil, fica cada vez mais difícil e incerto para o empresário investir aqui no Brasil. Então, eu acredito que, nesse momento, os investimentos internacionais realmente sejam uma alternativa para quem ainda está em dúvida de onde investir. Não, então, fala um pouquinho sobre você aí para o nosso público e para os nossos sócios aí do grupo. Eu trabalho com advocacia consultiva e preventiva. Atualmente, a gente está na parte de treinamentos, consultoria empresarial. Hoje em dia, eu costumo dizer que uma das maiores causas de prejuízos nas empresas ainda são os contratos mal administrados. Então, as ações trabalhistas ainda tiram muito dinheiro de empresa. E o empresário ainda tem a falsa percepção de que pagar uma hora extra por fora pode sair mais barato, ou que fazer uma pejotização da forma errada. Mas não. Hoje em dia, cada vez mais o fazer certo sai mais barato. Isso. E quais são as principais mudanças aí na CLT nos últimos anos que impactaram as empresas hoje? Atualmente a gente tem uma mudança recente, que está todo mundo falando de NR01, mas o intuito maior é a preocupação com a saúde mental do funcionário. Nos últimos anos, o número de ação trabalhista aumentou muito, com pedidos de burnout, assédio, depressão, e com isso se torna cada vez mais latente a importância da empresa cuidar do seu funcionário. Então, a partir de maio agora, a gente tem a obrigação nas empresas de ter treinamentos da empresa, do ambiente de trabalho estar adequado, da cadeira ser ergonômica, por exemplo, como essa que nós estamos sentados. Sim, legal. E quais os novos projetos de lei ou tendências legislativas que preocupam os empregadores hoje? A incerteza, porque no Brasil o que hoje pode, amanhã não pode mais. Então é importante a gente estar sempre atualizado, porque, exemplo prático aí recente, há pouco tempo atrás você tinha contrato de experiência, não havia estabilidade. Hoje, a funcionária ficou grávida durante o contrato de experiência, passa a ter estabilidade. Então, essa insegurança é que torna cada vez mais a necessidade de atualização constante. Isso, e como os empresários eles podem reduzir os processos trabalhistas sem abrir a mão aí dos direitos dos colaboradores? Com uma consultoria preventiva, fazendo uma varredura na casa e corrigindo o que está errado, que pode causar uma ação no futuro. Sim, e a gente vê que tem muitos erros em contratos de trabalho, né? E demissões que geram multas pesadas para a empresa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Uma das demissões que gera multa, sem a empresa ter previsto antes, é demitir um funcionário com instabilidade, por exemplo. Se o funcionário teve um acidente de trabalho, esse funcionário vai ter uma estabilidade aí de 12 meses até a data de alta do INSS. Então, é preciso, antes de contratar e demitir, fazer toda uma análise e ver se existe alguma estabilidade, ver se existe alguma multa contratual. Isso. E muitos empresários não veem isso, né? Não, infelizmente não.
Isso, e a gente vê hoje que muita gente está transformando o CLT em PJ, né? Mudando o contrato e dando os mesmos benefícios para o CLT na PJ. Qual é o risco isso aí para o empresário? 100%. Eu costumo dizer o seguinte, ó, quem paga mal paga duas vezes. A pejotização, Paulo, ela não é errada, mas desde que seja feita da forma correta. Hoje em dia tem decisões que até autorizam agora você, durante o contrato de trabalho, fazer alteração do contrato. Por quê? Para eu demitir um funcionário e contratar ele pela mesma empresa, você tem que seguir um prazo, tem que respeitar um prazo. Só que hoje já tem decisões autorizando o seguinte: o funcionário é CLT, mas eu pergunto e dou essa opção para todos os funcionários. Você quer se transformar PJ? Para você, o funcionário ganha mais pela redução dos impostos? Ok, mas tem que ser uma escolha do funcionário, não pode ser uma imposição. Agora, contratar o PJ para cumprir prazo, bater meta, pagar salário, aí descaracteriza a pejotização e o vínculo pode ser reconhecido. Isso, e muitas empresas elas contratam funcionários terceirizados. E como eles fazem para evitar as responsabilidades solidárias? Aí o contratante tem que saber com quem ele está contratando. A empresa terceirizada tem que ser fiscalizada, porque senão o contratante pode ser responsabilizado de forma subsidiária. Muito bom. E qual é o passo a passo para demitir um funcionário sem nenhum risco trabalhista? É possível? Se a empresa estiver 100% correta, com a documentação desse funcionário em dia, existe sim. Mas é só fazer uma análise da situação do funcionário. Existe férias, que não foi paga, vai ser paga na rescisão. Existe estabilidade? Esse funcionário tem um prazo que não pode ser demitido. Então, se você analisar tudo isso antes, uma consultoria no dia a dia ajuda, porque qualquer coisa que a empresa vai fazer, o RH está em contato direto com a consultoria, tirando essas dúvidas e analisando a documentação, analisando o TRCT antes dele ser completamente preenchido e assinado. Isso, e a gente vê que mesmo estando tudo certinho, o mesmo funcionário recebendo todos os direitos, tudo certinho, ele coloca a empresa na justiça, mesmo assim. Como é que fica isso pro lado da empresa e para o funcionário? Que, mesmo sabendo que não tem direito nenhum, ele coloca essa empresa na justiça. O que acontece? Ainda existe a falsa visão de que o funcionário tudo ganha na justiça do trabalho. Isso. Só que na maioria das vezes o que acontece é falta de preparo das empresas e da sua defesa no momento dessa ação. Por quê? O funcionário pode pedir tudo, pode pedir o que ele quiser. Se a empresa tiver a documentação em dia e provar todos os pagamentos feitos de forma correta, o funcionário não vai ganhar a ação. Não, isso já aconteceu comigo, né? Isso já aconteceu comigo, dos dois lados. E a gente vê que as empresas elas usam a justa causa, né, para demitir funcionário. E quando que essa justa causa é realmente válida e qual que as provas que a empresa precisa ter? A justa causa, para ela ser considerada válida e não ser revertida pela Justiça do Trabalho, ela tem que ter sido aplicada de forma correta. Ou seja, funcionário teve um desvio de alguma coisa na empresa. Vou demitir o funcionário por desvio de um documento, ou seja, tem que ter um processo de apuração administrativo. Dependendo da falta, funcionário gritou, brigou com outro dentro da empresa, com um superior a ele, um superior hierárquico, e foi uma coisa muito grave. A justa causa tem que ser aplicada na hora. Um dos erros da empresa é quando a justa causa de fato é correta, não fazer a sua aplicação no momento imediato. A empresa espera 2 dias para depois aplicar a justa causa. Não. Se você esperou esse tempo todo, consentiu. Sim. Então, a justa causa tem que ser na hora. Sim. E dependendo do tipo de situação, tem que ter todo um processo administrativo. Se for num caso de furto ou roubo, tem que ter um processo com o trânsito em julgado. Então, se ela for aplicada da forma correta,
ela não vai ser revertida. E um outro erro que eu vejo muito nas empresas, que descaracteriza justa causa, depois o empresário fica até bravo, porque a atitude de fato merecia, mas é dar 2 penalidades pelo mesmo fato. Primeiro a empresa aplica uma advertência, depois aplica a justa causa. Não, é uma penalidade só. Muito bom tirando essas dúvidas aí dos nossos sócios e membros aí do grupo e de quem está nos ouvindo, né? E a gente vê aqui também na empresa, um funcionário, ele quer sair para outra empresa e querer fazer um acordo trabalhista, né? Como uma demissão consensual, né? Fazer, você não pode me demitir, que eu estou precisando desse dinheiro, ou arrumei um outro emprego. Como é que a gente faz aí para evitar esses processos? Como a empresa deve agir com esse empresário que não quer mais trabalhar e quer fazer um acordo para sair? Sim. Esse tipo de funcionário é permitido os acordos. Após a reforma trabalhista, foi incluído aí na CLT o acordo entre as partes. Hoje em dia, como que acontece? Se não existe nenhuma transação, se não está abrindo mão de nada, o acordo pode ser feito entre as partes e se os pagamentos forem feitos da forma correta, tá válido, ok. Uma das formas mais certas e confiáveis é você homologar esse acordo na Justiça do Trabalho, que hoje tem o nome de HTE, Homologação de Transação Extrajudicial. O funcionário tem que ter o advogado dele, a empresa tem que ter o advogado dela, não pode ser o mesmo, e aí tem que ter um cuidado para não haver simulação, porque às vezes a empresa contrata um advogado para o funcionário. Não, o funcionário tem o advogado dele, a empresa tem o advogado dela. Faz um acordo entre as partes, a empresa paga um pouco menos pela parte das verbas indenizatórias, o funcionário pode sacar de imediato até 80% do saldo do FGTS, mas ele perde o direito ao seguro-desemprego. Então, sendo o acordo homologado, não tem nenhum problema, é válido, e aí, nesse caso, o funcionário não pode ingressar com uma ação trabalhista depois. Não, muito bom. E agora, pós-pandemia, tem muita gente trabalhando no home office, né? E no trabalho remoto, né? Como aconteceu aquele caso lá que o cachorro foi mordido no home office, o cachorro no colo. O que você tem para explicar aí para os empresários sobre isso? Olha, esse e está tendo muitos demais. processos de home office, né? Esse caso específico realmente foi emblemático agora, recente. O funcionário estava em home office e pediu uma indenização de R$200 mil porque foi mordido pelo próprio cachorro. A empresa ganhou, né, gente? Mas, enfim, o trabalho no home office, ele é permitido, só que a empresa tem que tomar alguns cuidados com o controle de jornada, porque se o computador é da empresa, o celular é da empresa, a empresa tem formas de fazer esse controle. Por quê? Não é porque está em home office que o funcionário também pode trabalhar a hora que ele quiser, quando quiser. Não. Ele vai seguir as mesmas regras da empresa. Só que o material que ele utiliza para o home office tem que ser concedido pela empresa. Ele pode não ter uma internet boa em casa. A empresa tem que fornecer essa estrutura. Então, se a empresa fornecer toda a estrutura, ok. E a gente tem dados aí recentes, pós-pandemia, de que, de fato, algumas pessoas, em especial mulheres com filhos, estão produzindo muito mais no home office do que na própria empresa. Então, se o trabalho é bem feito, se a pessoa se adequa ao trabalho online, é uma das novas formas que as empresas estão adotando. E a empresa ela pode exigir esse funcionário que retorne para o presencial? Se o início do contrato foi na modalidade presencial, pode. Se não, não pode. Se não, aí vai ter que ser um ajuste entre as partes. Se o funcionário se recusa a ser presencial, fala, não, só trabalho home office, se não quiser me demite. O que o empresário tem que fazer, né, nessa situação? Primeira coisa é uma advertência por desídia. Bom. E mesmo o funcionário não aparecendo com essa advertência... Aí, se ele faltar por 3 dias consecutivos, a empresa precisa notificá-lo para configurar o abandono de emprego.
que é um dos motivos de justa causa, inclusive. E em muitos casos que geram aí processos trabalhistas são os benefícios, né? Como vale alimentação, vale refeição, também tem empresa que não paga o vale transporte. Quais são as obrigações aí trabalhistas que, se forem cortadas, a empresa pode cortar algum desses benefícios do funcionário? Ó, o vale transporte, primeiro, se o funcionário não precisar, ele mora perto da empresa ou ele utiliza veículo próprio, se ele informar para a empresa que ele não precisa do vale transporte, a empresa não precisa pagar, mas ela precisa estar documentada. Então, o funcionário precisa assinar o documento de que ele abriu mão do vale transporte porque ele utiliza meio de transporte próprio. O vale alimentação, se a empresa optar por pagar, ela vai escolher o valor daquela região e aí, só que todos esses benefícios, se pagos, têm que estar devidamente com a rubrica correta no contra-cheque do funcionário. Sim. Outro erro comum, Paulo, que eu vejo muito, é a empresa ainda insistir em pagar o vale alimentação em dinheiro. Vale transporte em dinheiro. Não se paga esse tipo de benefício em dinheiro, porque senão ele vai configurar salário e vai ter os reflexos. Muito bom. E outros processos trabalhistas que dão é o banco de horas e horas extras, né? Como implementar isso sem descumprir a lei, sem o empresário descumprir a lei? Se a convenção coletiva da categoria, daquela empresa, autoriza a empresa a adotar o banco de horas, hoje é uma das excelentes formas de não pagamento de hora extras excessiva. Porque muitas das vezes as empresas precisam fazer hora extra. Tem certos setores, um supermercado, loja de shopping, você tem hora extra até tarde, algumas vezes. As empresas que funcionam 24 horas. Então, se a convenção coletiva permite, existem categorias que permitem até 4 horas extras. O normal são 2 horas extras diárias. Existem categorias que permitem até 4. Se você adota alguma escala, por exemplo, motorista de ônibus, por exemplo, motorista de caminhão, de ônibus, que fica na estrada 20 dias. Se você tiver uma escala 15 por 5, por exemplo, ele trabalha 15 dias, folga 5. Então, essas 5 folgas vão para o banco de horas. Sim. Então, ao invés de pagar hora extra desses dias, você concede folga ao funcionário. Esse outro dos processos muito trabalhistas é o assédio moral e a discriminação, né? Como a empresa pode se proteger judicialmente contra isso, né? Tem crescido muito esse tipo de ação. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, tudo bem conversado é bem resolvido. Então, o setor de RH hoje e as lideranças precisam estar conectadas com todos os funcionários da empresa e é preciso ter treinamento constante hoje em dia nas empresas. Hoje o treinamento se passa a ser obrigatório. Treinamento sobre assédio, sobre gestão e liderança, sobre como cuidar da saúde mental, porque às vezes o funcionário entra na empresa, ele fica tão focado só no trabalho, em bater meta, em cumprir prazo, que não levanta para tomar um café, não faz 10 minutinhos de descanso. E tudo isso faz diferença. Mas eu acho que hoje em dia os treinamentos e a boa conversa é fundamental. Sim. E hoje a gente vê aí que um MEI com funcionário, né? O MEI, ele pode ter funcionário? E qual as regras aí do vínculo empregatício, né? Fala aí. O microempreendedor individual, ele tem as regras próprias. Então, ele é um autônomo que presta serviço para as empresas na condição de autônomo. É muito comum nos salões de beleza. Só que o MEI, ele tem um limite de faturamento. Então, hoje em dia, está na média aí de R$81 mil ano. Então, se você ultrapassa isso, já não é MEI. Então, se a empresa contrata um funcionário na condição de MEI, mas ela vai exigir dele também horários e tudo, já também descaracterizou o MEI. E tem muito processo nisso? Tem, bastante. Muito, muito bom. E a gente vê também aí regularização de situações irregulares, né? A pessoa começou a trabalhar e vai registrar depois de 3 meses.
o empresário ele consegue regularizar isso sem multas altas? Se ele fizer a assinatura retroativa ali na carteira e pagar todas essas diferenças, ok, ele vai estar bem fundamentado. Mas a gente lembra o seguinte: iniciou o contrato de trabalho, a anotação da carteira é obrigatória desde o primeiro dia. Existem empresas que contratam funcionários 3 dias para fazer treinamento. Você é vendedor de loja. Ah, mas antes de eu iniciar o contrato, você pode vir 3 dias para treinamento? Sim, esses 3 dias tem que estar anotado. Muito bom. Muito bom. Sabe que nem todo mundo faz isso, né? Pois é, por isso gera muita ação trabalhista, desnecessária. E como a empresa se preparar por uma fiscalização, né, do Ministério do Trabalho? Quais documentos ela precisa ter? É sempre atualizado para evitar essas atuações. A empresa tem que estar em dia com os contratos de trabalho de todos os funcionários, assinados, os contra-cheques, folhas de ponto para aquelas empresas que são obrigadas a ter. Hoje em dia você tem o controle de ponto eletrônico, que o controle fica muito mais fácil e confiável. Então, se toda a documentação estiver em dia, a empresa pode ter uma fiscalização que ela vai poder cumprir todas as exigências. Muito bom. E como a IA e a automação estão impactando aí o direito trabalhista hoje? Olha, eu acredito que não só o direito trabalhista, mas eu falo que todas as profissões. O profissional hoje que não souber utilizar a inteligência artificial a seu favor, ele vai ser substituído por um outro profissional que sabe usar. Não é que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Não. A máquina, o robô ainda não vai substituir a nossa mente. Só que nós estamos vendo aí procedimentos que a inteligência artificial, com um prompt certo, faz em 3 minutos, que advogados levam 3, 4 dias para fazer. Sim. Então, gestão do tempo, hoje em dia, é tudo. E agora, finalizando aí, qual foi o caso trabalhista mais complexo que você já lidou com e como resolveu? Já tive vários. Mas pode contar, sem falar o cliente, pode contar pra gente. Já tive vários, mas eu acho que um dos mais emblemáticos é quando o funcionário tenta fazer qualquer coisa para tirar dinheiro do empresário, acreditando que a Justiça do Trabalho vá compactuar com certas atitudes. Eu já vi caso de funcionária desviar dinheiro da empresa e depois que descoberta, ir para uma delegacia da mulher, abrir uma denúncia como se assediada pelo gerente fosse, para depois levar isso como uma prova para a Justiça do Trabalho. Sim. Muito complicado, né? E que ferramentas ou consultoria você recomenda hoje para as empresas monitorarem os riscos trabalhistas? Hein? Primeiro, ter uma consultoria no dia a dia, ter um programa de compliance bem implementado, ter o seu regimento interno, as normas de conduta interna bem implementadas e que dê acesso ao funcionário, que o funcionário conheça as normas daquela empresa, mas no dia a dia é a consultoria e sempre fazer de forma correta, porque essa empresa não vai correr risco. Isso. E qual conselho você daria para um empresário que quer evitar problemas trabalhistas, além de contratar a consultoria da doutora Walisca? Tratar bem o funcionário. Cuide do seu funcionário. O seu funcionário é o seu melhor marketing. Se o seu funcionário tem o prazer de trabalhar naquela empresa, ele é o primeiro a falar bem de você. Inclusive para outros funcionários que tentarem fazer qualquer coisa que seja contrário a isso. Não, muito bom, né? Foi muito legal tirando essas dúvidas, né? Porque é dentro do nosso ecossistema, né? Que são de empresários, eles precisam dessa ajuda, dessa orientação que às vezes não tem na empresa, né? Porque nem todo empresário consegue contratar algum consultor trabalhista, né? Às vezes o empresário é ele mesmo, né? Sim. E a partir de quantos funcionários o empresário ele tem que ter alguém na consultoria? A partir de um funcionário? Se ele tiver condições, sim. Até se ele não tiver funcionário.
até na parte contratual, para que a empresa cresça de forma correta. Se ele não tiver condições, que ele contrate ao menos no início da empresa, para ele começar da forma correta. E a gente vê aí também que a gente vê que grandes empresas, ela não tem um funcionário, é tudo terceirizado. Ela é responsável também por esses funcionários abaixo? Aí tem que ver o tipo de terceirização e com quem ela terceirizou e como que foi esse contrato com a terceirizada, porque ela vai ser responsável se a terceirizada ficou encarregada e não honrou. Excelente, então não foi muito boa essas dúvidas aí, né? Eu já cometi vários erros, né, na minha vida empresarial por não ter esse conhecimento e também não ter uma assessoria específica aí como a tua. Então hoje é muito bom ter você dentro do nosso grupo para ajudar a gente com toda essa área, né? E todo esse processo para a gente estar blindado com funcionários, né? E aí eu tenho uma última perguntinha aqui, né? Teve um caso de um PJ, que ele não estava vindo para o trabalho, ele estava indo para outro lugar e se acidentou dizendo que foi vindo para o trabalho. Como a empresa vai como que ela vai lidar com isso aí, se proteger contra isso? Ó, primeiro, o PJ, ele tem esse direito, se acidentar, ele tem direito trabalhista? o primeiro passo é saber se ele realmente é PJ. Ou ele trabalha só naquela empresa. Se ele tiver a possibilidade, qualquer indício, de que essa pejotização pode ser descaracterizada e ele ter um vínculo reconhecido, aí pode ser considerado acidente de trabalho. No entanto, se ele for PJ de verdade, se a pejotização tiver sido feita da forma correta, ele presta serviço para outras empresas, ele tem funcionários na equipe dele, nesse caso a empresa não responde pelo acidente de trabalho. Mas a pejotização tem que ter sido feita da forma correta. Sim, muito bom. Excelente. Então chegamos aí ao final de mais um episódio do Legacy Mob para você transformar o futuro no mercado imobiliário, né? Então, o mercado imobiliário não é só venda e compra de imóvel, né? Tem todo um ecossistema, né? Tem todo um ecossistema e não só imobiliário, né, Paulo? A gente fala de todos os tipos de investimento. E não só na parte trabalhista, mas o que precisarem no grupo, estamos à disposição. Hoje no ecossistema, a gente tem a consultoria para atender as empresas. Todo o empresário, ele tem algum funcionário, né? Sim. Então, ele tem que saber como tudo funciona. Então, o Legacy Mob não é só uma mentoria ou um grupo, ele é um ecossistema completo para atender o que todo o empresário precisa, né? Dentro desse ecossistema. Sim. E tendo um ecossistema com pessoas validadas, o empresário está muito mais protegido para ele ter uma lucratividade maior, né? Ter conexões de alto nível e resultados reais. Então, isso é o Legacy Mob Club que a gente está levando aí para vocês. Então, muito obrigado aí e até o próximo episódio. Muito obrigada, Paula. É uma honra fazer parte e no que pudermos contribuir, estamos à disposição.